Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, adolescentes, crianças, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você, para mim, para nós, para a igreja, para o mundo. É a palavra de Deus pura e sincera como ela é. Amados e queridos irmãos, hoje é dia 12 de junho de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para nós falar sobre a palavra de Deus. Hoje, na tradição, hoje é dia dos namorados. Que todos os namorados e as namoradas sejam felizes, como crente, como cristão verdadeiro, como homem, como mulher. Que Deus abençoe. Amados, nós vamos ler em Apocalipse 20, versículo 11 a 15. Hoje fala sobre o juízo de Deus que ele mostrou para João. Amém? Vamos orar, vamos ler, vamos orar e vamos pedir que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Essa é a palavra de Deus. Versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugira a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aleluia. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida. Foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deus deu o mar aos mortos que nele estavam, e a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém? Querido Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado, esta é a tua palavra, Pai. Pai, faça cumprir em mim, Senhor, essas palavras do Senhor, pela tua infinita bondade, no meu coração e na minha vida. Faça cumprir essas palavras na vida das minhas irmãs, dos irmãos, dos pastores, dos obreiros da igreja e todo aquele que ouvir essa palavra aceitar a Jesus como Salvador. E Deus nos abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, irmãs, crianças, jovens, adolescentes, pastores e obreiros, amigos ouvintes, essa palavra ela atinge de pequeno a grandes. Vamos saber sobre o juízo de Deus. Vou te falar uma coisa, para falar quem é que está falando, eu vi, é João. João estava na ilha chamada de Patmos, por causa do Evangelho de Jesus Cristo, o testemunho do Pai, foi lançado ali para ser devorado pelas feras. Ali tinha anjos para guardar e Jesus Cristo não enviou ele na ilha de Patmos. Jesus Cristo desceu até a ilha de Patmos para encontrar com o servo João. Vamos ver. E ele, na ilha de Patmos, vi um grande trono branco, o que nele se assenta, de cuja presença fugir a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Amado, você imagine só quão poderoso é este que estava sentado no trono. O céu, a Bíblia disse que a terra é os escabros dos pés do Senhor, o céu é a sua morada. Porém, o céu
não conseguiu. Trono branco e aquele que nele assenta, de cuja presença fugir a terra onde nós estamos, fugiu, e o céu também fugiu, e não se achou lugar para eles, para o céu e a terra. Tão grande é a magnificência daquele que estava sentado no grande trono branco, lá no seu lugar de glória. Você está entendendo, meus queridos e amados irmãos, o que é ser crente? Deus não quer a pessoa servindo a Ele com medo de ir para o inferno. Deus quer o homem servindo a Ele por amor. Porque foi por amor que Jesus Cristo veio ao mundo. Foi por amor que Deus deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Ele espera que nós servimos a Ele por amor, não por medo. Porém, existe o céu, existe o paraíso, existe o Hades, existe o inferno, existe o lago de fogo ardente. E não tem como eu e você e nós desviarmos, dizendo não precisa tudo isso. Meus amados, não tem como diante de Deus voltarmos atrás e dizer eu não fiz isso. Está tudo registrado em livros lá na glória. Está tudo no armário de Deus. João viu os livros, viu o trono branco, ou seja, ele foi levado em visão até os céus, até o local onde estava o grande trono branco, e aquele que estava sentado, cuja santidade e o poderio é tão grande, que a terra e o céu fugiram dele, e não se achou lugar para onde eles fossem. Quero vos dizer, meus queridos e amados irmãos e irmãs, que aquele que estiver nos livros, os pecados, a vaidade, o adultério, a mentira, a fornicação, aleluia, a persuasão, a riqueza, será julgado por aqueles atos aqui. Aquele que matou tem livro para julgar os que mataram fisicamente e espiritualmente. Lembra-se, a salvação é de graça. Aquele que aceitar a Jesus Cristo será salvo, se permanecer fiel até o fim, meditando nestas palavras, julgando-se a si mesmo, os seus atos, os seus feitos, os seus pecados, e punindo-se a si mesmo, não levando alguém como culpado diante de Deus. Não tem ninguém que vai responder por o que eu falei, por o que eu fiz, por o que eu desejei. É eu que vou responder. Não tenho para quem eu pedi que eu quero provas. Estou diante do Supremo Deus do céu. Tudo que está escrito no livro a meu respeito, ao teu respeito, meu irmão e minha irmã, é verdade. E nós temos que ser julgados, receber os galardões pelos atos, pelos feitos,
ou receber, para receber a recompensa para a glória de Deus, ou receber o castigo para a condenação eterna. Comece a meditar num dia chamado hoje, porque em breve chegará o dia que chegará diante de Deus e partindo desta vida para outra vida, sem se consertar os seus erros, o erro que você cometeu, que eu cometi, que nós cometemos. Quem vai escrever o meu pecado, o meu erro, é os anjos do Senhor. Quem leva os meus pecados é o Espírito Santo que está em meu coração. Não tem como dizer que ele falou que eu não fiz. O Espírito Santo é santo. Lembra-se, o céu e a terra fugiu de diante desse ser que João viu, o Deus Todo-Poderoso. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que achava escrito nos livros. Vi também os mortos grandes e pequenos, quer dizer, pastores ricos e pobres, idosos e jovens, todos de pé diante do Senhor. Cuidado, meus queridos e amados irmãos, a salvação é de graça, mas só será salvo quem estiver escrito no livro da vida. E para mim ser escrito no livro da vida, eu não tenho que ser o amigo de alguém aqui. Eu tenho que ser amigo de Jesus Cristo. Saber que eu sou falho, sou pó e sou cinza, mas que Ele é santo, é poderoso. Os meus atos estão escritos no livro. Estou junto com todos grandes e pequenos, diante do tribunal do Pai. Se abriu-se os livros, a palavra é bem clara, abriram livros, ainda outro livro que é o da vida. Tem livros dos feitos bons que eu e você fizemos na terra. O que você fez de bom aqui, pastor, obreiro, membro, homens e mulheres, que pregue esta palavra, que participa da ceia do Senhor, que fale línguas dos anjos, que profere o nome do Senhor Jesus Cristo. Todo bem que você e eu tiver feito não passará desapercebido diante de Deus. Mas lembra que tem livros. Tem o livro dos pecados, é livro das obras. Toda má obra que eu e você, como cristão, fizer. Lembra que aqueles todo mal que nós fizermos está escrito, e nós seremos julgados pelos nossos atos. Eu vejo pregações pregando Apocalipse e dizendo que essa mensagem é para o mundo,
para os macumbeiros, para os feiticeiros, para os adultos, para os afeminados. Eu quero vos dizer que esta palavra, este julgamento é para a igreja do Senhor. Jesus Cristo apareceu a João na ilha de Pátimo. Quando ele orava, quando ele estava orando e buscando ao Senhor para guardá-la, o Senhor disse: João, eu estou aqui, vem comigo, mostrar-te-ei, e você vai escrever para a minha igreja. A Bíblia é bem clara: o mundo jaz o maligno, mas você, meu povo, como o povo de Israel, que pecar e for lançado fora da presença do Senhor Jesus Cristo. Muitos Deus exterminou no deserto. Todo esse povo vai estar em pé diante do grande Deus, o juiz daquele dia. Assim como Deus condenou a Acã e a outros pecadores, a igreja será julgada segundo os seus atos. Igreja do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, medite nesta palavra e julgue o seu coração. Julgue os seus feitos, não os feitos de outros. Lembra-se da sua alma, que está salva por Cristo, se permanecer fiel até o fim. Agora você lembra que hoje é o dia do seu julgamento. O seu julgamento, o meu julgamento, começa no dia que Deus nos chama daqui para outro mundo. Porque não tem mais como se arrepender dos atos. Não tem mais como fazer obras boas e pedir misericórdia e perdão pelas más obras. Depois de fechar os olhos aqui no mundo, segue seu juízo. Então quer dizer para mim e para ti, enquanto o dia chamado hoje está neste momento na tua presença, volte-se dentro do seu coração, olha para os seus olhos, para os seus lábios, quantas cobiças você tem neste mundo. Quero dizer, meu amado irmão e irmã, que está tudo anotado nos livros das obras. Quantos desejos malignos você e eu, irmão e irmã, pastores e obreiros, quantas contendas temos dentro do nosso coração e da nossa mente. Quantos desvios da verdade. Examinamos o nosso coração. Porque se hoje Deus os chamar, como está o seu coração, o meu coração, os nossos corações? Será que podemos entrar no átrio do Senhor Jesus Cristo? Ou vamos passar o julgamento? E os anjos vão trazer os livros, e o Senhor vai julgar um por um, não é em grupos, uma por um. Minha irmã, lembra-se da sua vida, aqui na terra, como crente, como cristã. Aonde está o seu coração? Aonde está a sua vida? Aonde está a sua vaidade? Está escrito nos livros. E será julgado
segundo as suas vaidades. Quantos desejos dúbios nos corações. Isto é um aviso de Jesus Cristo para a igreja, para aqueles que confessaram a Jesus Cristo como Salvador. Se não permanecer fiel até o fim desta vida, para nos livros ter as obras boas, quando visitou as viúvas, quando orou pelo enfermo, quando aconselhou um desviado e trazendo para a presença do Senhor Jesus. Está escrito, quando você jejuou e orou, nas vigílias clamando em favor das almas, está escrito no livro das obras, e receberá galardões do Senhor. Mas toda vez que você, eu e nós pecamos e não pedimos perdão ao Senhor, achando que isso é normal, isso não me condena. Eu quero te dizer, o Espírito Santo não veio para condenar, ele veio para sofrer no nosso coração, com as nossas ambições. Você tem desejo de ser riqueza. Como está o seu coração? Ainda abriu outro livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Eu preciso ter misericórdia da minha alma. Pedir misericórdia a Deus pelas almas dos irmãos e da família da igreja. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Eu não falei para vocês que o julgamento começará após a morte? Quantas pessoas mares levou? Mar aqui, quando fala, é água. Além, a sepultura. O Hades entregará os mortos que nele há. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Não pense, meus amados irmãos, que Deus vai julgar uma igreja pelo culto de ontem. Deus vai te julgar, você e a mim, pastores e obreiros, pelos nossos atos, pelos nossos feitos. O Espírito Santo de Deus, que está no meu e no seu coração, pode estar triste com as nossas atitudes, com a nossa maneira de nós fazermos a obra de Deus. Tudo em troco do dinheiro, da fama, da posição, de ter uma ótima vida aqui na terra. Mas a obra de Deus é feita por amor a Deus. Aquele que recebeu o dom da palavra, recebeu do dono da palavra, ele não pode vender aquilo que não é seu. A palavra é do Senhor. Você pode dizer, pastor, como é que eu vou viver levando a palavra se não tirar o sustento? A palavra de Deus afirma que todo trabalhador é digno do seu salário, não da riqueza abundante, da negociação com a palavra de Deus. Hoje, meu amado e querido irmão e irmã,
que vive uma vida regalada sobre a palavra de Deus, tirando dos pequeninos, que por fé, por ser persuadido por não conhecer a palavra, porque confia na palavra do homem, serão julgados diante de Deus, porque Deus deu a estes pequeninos o Espírito Santo e a palavra. E Jesus Cristo deixou escrito: o meu povo perece por não conhecer a palavra de Deus e nem o poder. Mas você que persuadiu a um pequenino, está escrito no livro, um dos livros, onde existe a riqueza desenfreada. O pior, meus amados, se não se converterem, se não pedir perdão ao Senhor nesta vida, não fazer como fez Zaqueu, não devolver 4 vezes mais aquele de quem você tem roubado, e não voltar-se a Cristo para receber o perdão no dia chamado hoje, o seu nome não poderá ser escrito no livro da vida. E aí, segundo a palavra de Deus, quem não for achado escrito no livro da vida é o passaporte para entrar no céu, é a entrada, a senha para entrar na glória, também será lançado no lago de fogo. A Bíblia é bem clara. Deus não quer que isso nos aconteça. Deus quer que nós se convertemos. Grandes e pequenos. Porque o mar entregará os seus mortos. O além entregará os seus mortos. O inferno entregará os seus mortos. E todos eles são julgados, um por um, segundo as suas obras. Lembra-se que o juiz que está ali é um juiz ininterrupto. Ele não tem nada de corruptibilidade. Ele é justo. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele não pode levar o amigo para a glória que está em pecado aqui na terra, porque estaria levando o pecado para o céu, visto que enviou o seu Filho Santo para morrer, para libertar o homem do pecado. Então, se você quer entrar na glória do Pai, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, converta o seu coração, peça perdão ao Senhor dos seus pecados. Você que adulterou, peça perdão ao Senhor. Você que levantou falso testemunho, se humilha aos pés do Senhor Jesus Cristo. Você, com pretexto de muito crente, matou alguém na casa do Senhor. Peça perdão. Humilha-se debaixo da potente mão do Senhor, porque todos serão julgados, um por um, segundo as suas obras. Eu me preocupo quais são as minhas obras. Será que você se preocupa, meu irmão, com as suas obras, com o que você tem feito? Você, minha irmã, com as suas palavras, com a sua vaidade, passando tudo que é coisa para mudar o seu corpo. Quantas irmãs, se para voltar ao da maneira original como Deus fez,
vai gastar mais dinheiro do que para comprar um apartamento. Meus amados, nós somos crentes em Cristo Jesus. É por isso que essa palavra veio para a igreja. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Agora, você e eu, meu irmão, podemos estar pensando: agora nós estamos livres. A morte, não tem mais inferno, o inferno também foi lançado no lago de fogo. É a segunda morte. Não tem morte, não tem inferno. Agora é só glória. Sim, a palavra é fiel e verdadeira. Que a morte, que a muitas vidas tirou, e o inferno. A morte é o pecado. A morte é a luxúria. A morte é o desejo carnal. A morte que levou o homem, por causa do pecado, viver na negligência. A morte é o homem e a mulher vaidosa que te levou à morte. O que é lançado no fogo do inferno, no lago, é a morte e o inferno. O inferno aonde vai as pessoas condenadas. Então vai acabar. Quando é lançado no lago de fogo, o inferno será exterminado. A morte será exterminada. Ou seja, estará voltando ao original. Quando foi no princípio, Deus sobre todas as coisas. Satanás, que hoje opera, era um anjo de luz. Depois se desviou. Medite que agora o inferno e tudo que há nele, o chefe dele, Lúcifer, Pombagira, Exu Caveira, Tranca-Rua, Zé Pilintra, Maria Padilha, Giramundo, todos esses demônios e as suas legiões que estão no inferno serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Agora acabou Satanás. Acabou a morte. Por que acabou a morte? Porque acabou o pecado. Não tem mais inferno. Oh, glórias! Pastor, agora é só glória. Para! Você não acabou os julgamentos. Não acabou os julgamentos ainda. Foi julgado os grandes e pequenos pelas suas obras, pelos seus feitos. As obras de Satanás, as obras que estavam no inferno, era tudo má. E eles foram lançados num lago de fogo. Então, pastor, como está? Agora, Satanás foi vencido. Lembra de uma coisa, o versículo 15. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Lembra que abriu-se os livros das obras, dos feitos. Aqueles que praticaram a justiça, foram honestos, foram humildes diante de Deus,
Cada vez que pecava, se humilhava ao Senhor. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, os perdoava. Fazia o que o Senhor determinava. Não podia ver um doente, um cego, a viúva ou mesmo o filho da viúva, que ia socorrer, ainda que fosse perseguido, caluniado, ainda que tirasse a vida, ele fazia pela obra do Senhor. Essas obras estavam escritas num desses livros, mas todo o pecado também. Agora, meus amados, passou-se as provações do pecado, dos feitos. Aquele que fez o ser humano pecar, o diabo, o inferno, que era o reduto de Satanás, a morte que matava aqueles que pecavam, já foram lançados no lago de fogo. Mas chega a nossa hora, meus amados. Se algum desses que for julgado não se achar escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Aí você vai dizer, pastor, mas aqui é só os santos. Os pecadores já ficaram. Lembra-se que João viu. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Porque no céu não entra pecado. Um dia chamado hoje é o dia de nós nos consertarmos diante de Deus. Eu digo diante de Deus, não é diante da sua igreja. A sua igreja, minha igreja, onde eu congrego, nós temos que se consertar diante de Deus, pedir perdão pelas nossas misérias, pelas mentiras, pelas contendas, pelas divisões, pelos orgulhos, pelos assassinatos espirituais. Ou não tem isso dentro da igreja? Inimigos pregando no altar, adúltero pregando no altar. Esses nomes não poderão, mentirosos, abençoando a igreja. Vocês já viram isso? Esses nomes não estão escritos no livro da vida. E não estando escrito, João viu que foram lançados num lago de fogo também. Por isso, meus amados, vale a pena lutar para entrar pelas portas, como diz o Senhor Jesus Cristo. Porque lá na glória não tem rico nem pobre, nem grande nem pequeno, nem sábio nem douto. Lá todos é santo como os anjos. Não tem irmão e não tem irmã. Seremos como os anjos na eternidade. Quando terminarmos tudo isso, aqueles que tiverem escrito no livro da vida, entrarás na glória do Senhor. Aí é a eternidade, sem pecado, sem disputa, sem facções, porque Deus é Deus. A Bíblia é bem clara, o mundo jaz o maligno. Esse pecado, esse juízo é feito para o povo de Deus, porque Deus não escreve no livro da vida o mentiroso, porque Jesus Cristo afirma que o mentiroso é filho do diabo.
Se você, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo pastor, se você mente a uma dessas ovelhas, se você mente no seu trabalho, em qualquer área da sua vida, você é filho de Satanás. Foi Jesus Cristo quem falou em São João 8,44. Aceita Jesus Cristo para ser escrito no livro da vida, porque se não se arrependeres, será lançado no lago de fogo que arde. Não torçam a palavra de Deus para não perder a sua salvação. Perca a vida terrena, perca a sua posição, perca tudo, mas não perca o contato com a pessoa bendita do Espírito Santo. Porque em breve Jesus Cristo vem buscar a igreja. Em breve Jesus Cristo chama a minha vida, a minha alma. Como eu estou diante dele? O que será de mim depois da minha partida? Como será a sua vida, meu irmão e minha irmã, se Jesus Cristo te chamar hoje? Quantas bênçãos você tem para receber, escrito nos livros? Melhor, ou temos que meditar. Será que com meus atos o meu nome está escrito no livro da vida? Com a vaidade, com o pecado, com a mentira, com a soberba, com a exaltação, com as inimizades? Será que Deus vai levar para o céu? Mentiras, fofoca, politicagem, roubos, adultério, prostituição. Lá no céu não tem salão de beleza. Lá no céu não tem academia para lutar. No céu só tem santidade. Perca a vida aqui para receber na eternidade. A Bíblia é bem clara. Aquele que perder a vida por meu nome, esse achará. Mas aquele que ganhar a vida, perderá na eternidade. Como está a sua vida, minha irmã? Como está a sua vida, meu irmão? Como está a sua vida, pastor? Como está a minha vida? Será que Deus pode dizer para mim: vinde, meu filho, entrais pelas portas, recebei a coroa que está preparado para ti desde antes da fundação do mundo? Eu agradeço a Deus pela graça e misericórdia dele, por me conceder mais um dia para transmitir esta palavra. Pode ser que alguém não aceite, mas é a palavra que conduz à vida eterna. Para de joguinho de palavra, se não quiser perder a sua salvação. Escolhe quer ter o nome do livro da vida ou ser lançado no lago de fogo. Estarei orando. E você, meu irmão, está meditando nesta palavra. E você que está enfermo, espiritualmente e fisicamente, se crer, será curado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se tiver pecado e que pedir perdão, será perdoado. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e glorioso, esta é a tua palavra, Senhor. Senhor Jesus Cristo, foi pregada com amor, pregada, Pai querido e amado, segundo a direção do Espírito Santo. Pai celeste, Deus santo e glorioso, visita esse irmão, visita essa irmã, Senhor, que está enferma.
que está, Senhor, canceroso, que está lunático, que está paralisando os rins, Senhor. Visita esse irmão que está diabético, Senhor, essa irmã. Visita esse irmão que tem problema com colesterol, que tem problema de infarto, Senhor, de AVC. Perdoa esse irmão, Senhor. Perdoa essa irmã escura, Senhor. Levanta o irmão paralítico, dá vista aos cegos, Senhor. Ó Pai Celeste, ressuscita os mortos físicos e espirituais. Amado Deus, restaura a vida desse irmão e dessa irmã. Escreve o nome deles no livro da vida, Pai. Dá a ele a graça e pedir perdão ao Senhor. Oh, meu amado Jesus Cristo, esses homens que estão desviados da tua casa, essas mulheres, esses jovens, traga para a tua presença. Oh, meu Deus querido e amado, converte os nossos corações. Abençoa meus companheiros pastores, se eu a amo, porque foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, abençoa a igreja, abençoa nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda. Oh, meu Pai Celeste, abençoa essa nação, salva o nosso presidente, salva o governador, salva os prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, salva o Senado dessa nação, salva o juiz, meu Pai. Ó Deus, perdoa os pecados, salva o macumbeiro e macumbado, Senhor, o adulto, o afeminado, o estuprador, o drogado, o passador de droga, salva o traficante, salva o macumbeiro, Pai. Deus querido, salva o avarento, faça dele ou dela um homem ou uma mulher de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus. Salva o mundo, Pai. Salva as almas que estão perecendo, para que só Satanás seja lançado no lago de fogo, o inferno e a morte. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, reescreve os nossos nomes no livro da vida, para a glória do nome do Senhor. Abre essas cortinas dos céus e conceda o poder e a glória para o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.